Sou de Campinas, estou assumindo um trabalho há 1 ano e meio a coordenação da Renas Campinas, estamos no processo de reestruturação ali. Sou Cipriano, do Instituto Social Querigma, ali de São Luís, Maranhão. Ainda não temos redes, estamos sonhando a implantação da rede lá do Maranhão. Né? Exato, no Maranhão, São Luís. Né? Eu sou Sabine, daqui de Curitiba, e vim conhecer o projeto das redes. Eu sou Terezinha, sou de Itaperuçu, sou do Centro de Treinamento Monte Oreb. Ainda não somos filiados mas vamos ser. Não, CAD é Fernando Rio Grande, Itaperuçu é outro lado. Meu nome é Lúcia, eu sou de Florianópolis e não temos rede ainda. Eu sou a Vanessa, Fazenda Rio Grande, sou do CAD, região metropolitana aqui de Curitiba, mais ou menos uns 30 quilômetros, se eu não me engano, e a gente tem participado com a Repaz aqui em rede. Meu nome é Ana Nery, eu sou de Recife, Pernambuco, apoio o trabalho lá da igreja, que é o NASCE, Núcleo de Atuação Social Cristã Emanuel, que é da Igreja Batista Emanuel, lá em Recife. E a gente já trabalha com o Renas, lá em Recife. O meu nome é Diego, eu sou de Santos, litoral de São Paulo, mas, na verdade, eu e minha família moramos em Campo Mourão, aqui mesmo no Paraná, então a gente vem de lá. E nós temos um projeto chamado Caminho Melhor, que é o projeto da igreja a qual eu pastoreio, a Igreja Calvary Campo. Boa tarde. Meu nome é Didi Panzo e vim de longe, de Equador. Sou de Angola, praticamente de Angola, mas estou a servir como missionária em Equador. E aí temos uma rede evangélica diaconal interinstitucional, onde a Missão Aliança é parte. E assim, com a Missão Aliança, nos convidaram para que possamos participar nesta Assembleia e conhecer um pouco o que estão a fazer e enriquecer a nossa experiência aí em Equador. Obrigado. Seu nome, de onde você é? Eu não sei de onde vim nem para onde vou. Mas que joia, gente. Gisele? Eu sou Gisele. Como é que eu vou me apresentar? Eu me mudei há 3 meses para São Paulo. No meu coração ainda faço parte da Repaz, mas já estou na Rena São Paulo. E hoje eu vou falar aqui em nome da minha experiência na Repaz durante 5 anos, quando eu trabalhava na Associação Batista de Ação Social de Curitiba, que é uma ONG da Primeira Igreja Batista. E eu sou Débora Faú, sou da organização Vale da Bênção, em Araçariguama. Já ouviram falar? Você já ouviu falar de Araçariguama? Mas os outros já, né, gente? Não é ninguém. Maeda já ouviu falar de Araçariguama. Mas nós estamos ali a 50 quilômetros de São Paulo, próximo a São Roque, Sorocaba, aquela região de Campinas, estamos por ali. E atuando aqui com a Renas, já durante muitos anos. De fato, a gente ajudou no início, né, dessa caminhada e do início de Renas, e também agora com campanha Bola na Rede. E o que nós gostaríamos, então, de estar aqui discutindo e compartilhando um pouco com vocês, e até ouvir também a experiência de vocês, porque Repaz já tem a sua experiência, Campinas tem uma experiência, Recife, você está junto com como ela chama lá de Recife? A Janaína. Tá. E, então, são essas pessoas que podem contribuir, dizer, né, de que forma a gente está atuando como rede.
Então, eu vou mostrar aqui, esse conteúdo tem na cartilha. Tá? Essa cartilha ela foi lançada aqui pela RENAS, exatamente porque nós queríamos deixar registrado qual era o referencial teórico, da onde a gente encontrou essa história de rede, por que nós começamos a trabalhar dessa forma. Temos também um histórico que vinha de um movimento chamado Movimento Evangélico Nacional de Redenção da Criança e do Adolescente. Esse movimento antecede a RENAS. E ele era focado na atuação e com organizações que atuavam com crianças. Chegamos a fazer eventos, muitos eventos, um deles foi aqui em Curitiba, na PIB, e foi um evento muito grande, com presença do Ministério Público e organizações também de vários estados, mas aquele movimento ele foi cumprindo o seu tempo, né, como uma rede que tratava, então, de organizações que atendiam diretamente a criança e o adolescente. Aos poucos, nós fomos percebendo que estavam chegando organizações na área de desenvolvimento comunitário, que atendiam comunidades e adultos, e nós começamos a entender que a gente precisava abrir um pouco mais. Depois vieram o movimento das organizações, das entidades que atuam com a questão da drogadição. Depois, pessoas que atuam na terceira idade. Então, entendemos que a gente precisava ampliar, né? E foi assim, então, que se criou a RENAS, e foi um movimento interessante, porque aquela história de caminhar junto com outras organizações, ela tinha um jeito de ser. E há 10 anos atrás, a gente entendia que precisava mudar alguma coisa. Foi aí que nós pensamos que deveria ser uma rede. E buscamos, então, o que é ser rede? Como atuar em rede, como conviver em rede. E, então, esse material e esse desenvolvimento é de 10 anos, e agora a gente está exatamente no momento de revisão de conteúdo teórico, e também fomos assim desafiados a ter um conteúdo teológico, porque essa cartilha não tem um conteúdo teológico. Então, estou até vendo ali o Clemir, ele é do Rio de Janeiro, ele já contribuiu conosco com uma reflexão teológica, o que a Bíblia diz de trabalhar em rede, né? E então vai ser uma das revisões, vai ser esse conteúdo vai entrar. E também o que nós queremos é pegar um pouco mais, o que mais que aconteceu nesse tempo, na prática, que nós podemos, então, trazer como reflexão. Achei interessante que o Betão colocou ali, que a rede não é uma rede de lacinhos. Né, Betão? Lacinho cor-de-rosa. Não é. A rede, ela é de nós, como ele falou. E talvez aqui nós temos uma lâmina que ela mostra que a rede é muito complicada e, ao mesmo tempo, ela é muito aberta e ela serve exatamente como para descomplicar aquela coisa de hierarquia. Mas, antes de falar da complicação da hierarquia ou da descomplicação, essa lâmina, que a rede articula organizações diferentes por meio de afinidades existentes. Então, aqui tem uma questão, né? Articula organizações, mas vocês viram que a missão da RENAS é uma rede de relacionamento. O relacionamento não se faz entre organizações, entre CNPJ. O relacionamento faz entre pessoas que representam essas organizações, né? Então, aqui a gente traz uma questão que já começa a abrir. Porque, primeiro, você vai falar de relacionamento, né? E o que é relacionamento? Como é que a gente define relacionamento? Alguém aí, o que é? É uma rede, é um grupo que se reúne em torno de relacionamento. O que vem na sua mente quando a gente fala isso? Estar junto? Troca? O que mais? Afinidades, né? E aí a gente percebe o seguinte, que essa troca, estar junto,
Primeiro, ela vem como uma decisão, como uma escolha. A gente está junto, a gente está perto de quem a gente quer estar perto, ou no mínimo, de quem a gente, naquele momento, julga, né? Olha, é importante estar perto, me relacionar com aquela pessoa, porque nós temos objetivos comuns. Então, é importante a gente estar junto. Mas relacionamento tem algo um pouco mais que a gente não define, que a gente sente, né? Então, quando a gente não pode definir, e isso a gente viveu muito em Renas, foi um tempo de estabelecer confiança com esse outro que eu vou me relacionar. Então, quando a gente vê o histórico da Renas, que começa em 2000, mas ela só faz o primeiro encontro nacional em 2006, e faz pequenas consultas e faz uma caminhada de quase 6 anos. E, às vezes, nós nos encontrávamos e falávamos, gente, ou nós somos muito paradão, ou a gente não quer fazer esse trabalho. Mas, depois, com o passar do tempo, nós fomos descobrindo que aquele tempo que nós ficamos juntos, conversando, entendendo, era muito mais para nos conhecer. Era muito mais para nos reconhecer. Eu sou assim, a Gisele é assim. A minha organização, ou a igreja que eu frequento, é desta forma. A organização, a igreja da Gisele, é de outra. Então, teve uma coisa muito interessante. Aqui nós falamos daquilo que nos agrega, daquilo que nos identifica. Aqui nós não falamos de questão doutrinária, aqui nós não falamos de questão política, aqui nós não falamos de time de futebol, certo, Maeda? Só quem é corintiano que a gente fala, né? Aí a gente fala. É simples. Por que não falamos? Porque isso desagrega. Então, nós temos que nos policiar a falar de coisas que nos colocam juntos, porque o nosso tempo é muito precioso e porque nós colocamos um objetivo. O nosso objetivo é transformação, nosso objetivo nesse momento que Renas coloca, equidade, questão de justiça. É para isso que nós vamos ficar juntos. É nesse sentido que nós vamos fazer essa proposta de caminhada e não para falar de coisas que nos desagrega, em quem você vai votar agora em novembro. Se for falar isso, agora em outubro, aí pronto, já desagrega, não vou mais, não gosto, não gostei desse movimento aqui, vou para outro canto. Nós não estamos aqui para falar de política e outras coisas mais, né? Então, nós temos um objetivo de estarmos juntos. E essa forma de ser, tá? Quando nós vimos esse desenho a primeira vez, falar, esse aqui a gente entende, da direita. Esse é bem claro, a gente sabe funcionar dessa forma. O de lá é desorganizado, é assim, meio estranho, mas ele é muito ágil. Ele é bagunçado também. E nos 10 anos de Renas, nós, algumas vezes, éramos assim, meio que colocados como, mas a Renas é muito bagunçada, porque as pessoas, às vezes, não entendiam os processos decisórios. Como é que vocês conseguem, desse jeito aqui, fazer um processo decisório? E, aos poucos, também, nós fomos entendendo que nós deveríamos colocar ordem na nossa democracia participativa. Então, é claro que hoje nós temos a definição de como decidir juntos, de como decidir para onde vamos. Mas a campanha Bola na Rede, ela tem uma contribuição muito importante, que eu acho super legal. A campanha Bola na Rede, ela está naquele desenho de lá. Não foi um manda-chuva aqui, alguém que contribui com Renas, ou alguém que chegou aqui e falou, eu mando nisso aqui, ou eu entendo disso aqui, que deu a ideia. Foi alguém que estava lá, nem sei aonde estava ali, se você for ver o ponto, a pessoa talvez não era nem muito bem reconhecida no nosso meio, inclusive uma pessoa que não estava no Brasil há muito tempo, né? Mas o que aconteceu? A pessoa chegou, se identificou, fez uma escolha de permanecer junto e acho assim, não engraçado, mas uma característica, uma forma como Deus usou, né?
O Ronald, quando ele chegou no Brasil e encontrou essa tal Renas, ele falou, é aqui que eu quero ficar. Eu busco uma coisa dessa, eu busco um lugar onde as pessoas, onde agrega organizações e iniciativas. Ali que ele ficou. E ali que Deus usou essa pessoa e trouxe uma ideia. O que poderia ter acontecido? Poderia não ter sido acolhido a ideia dele, né? Mas Deus abençoou, foi uma visão, todos sentiram que era de Deus, tocou no coração e essa ideia foi para frente. Mas essa experiência, eu acho que é uma experiência muito interessante da gente colocar na prática como é que funciona a questão de rede e pirâmide, né? Eu acho interessante a gente destacar que essas redes estão abertas às novas participações e são alimentadas pela entrada e saída permanente de informações nas trocas com o ambiente externo e são renovadas internamente por emergências e conversações. O que é isso? Dizer o seguinte, que esse é um ambiente aberto para ideias, esse é um ambiente aberto para trocas. Então, por mais que nós tenhamos uma agenda definida, é um ambiente onde floresce ideias. Então, eu me lembro assim, que no início da Renas, a gente falava que num encontro como esse, se nós tivéssemos aquela estrutura de pirâmide, se a Sabine encontrasse o Cipriano, ela é de Paraná e ele é Maranhão, e eles tivessem, né, trocado a ideia e, de repente, olha, talvez a Sabine tinha aqui uma ferramenta que o Cipriano poderia usar lá em São Luís, eles poderiam fazer uma parceria. Do jeito pirâmide de ser, eles teriam que avisar, olha, nós tivemos uma conversa e agora nós queremos ter uma parceria, então vocês precisam assinar e dar o ok para ver se a gente pode caminhar junto. No outro jeito, não tem que avisar ninguém. Você é responsável, e, no caso, esse ambiente é responsável em propiciar esse tipo de troca. Nós estamos aqui exatamente para isso. Gente, é impressionante as ideias e as parcerias que saem através desse tipo de encontro. Incontável, né, Betão? Depois a gente fica sabendo. Olha, Salto de Peixe desenvolveu lá uma metodologia que é uma ferramenta, um treinamento de Viva a Família, né, Gisele? Porque eles juntaram, parece assim, o Bola na Rede, e juntaram com algumas ferramentas e também alguns conceitos de vínculos familiares e trabalhar a família. Juntaram aquilo lá, chamaram o pessoal de Belo Horizonte e apoiaram também com alguma coisa de políticas públicas, e agora eles estão dando esse curso lá em vários lugares naquela região. Não tiveram que chegar aqui na Renas e falar, nós podemos fazer isso? Não, o pessoal se junta, você troca o e-mail com Maeda e aqui com Gerson, e aí para frente o que deu, deu. Então, a gente vê muita possibilidade, assim, pessoas que acabam sabendo de uma oportunidade de trabalho, que aqui mesmo, e daqui já vai para lá, e Renas, então, faz esse papel de abrir portas, né? Então, nesse sentido, para nós, assim, muito interessante. Gisele, quanto tempo, hein? Nós temos até 6. Então, a gente vai colocar aqui pelo menos mais umas 2. Só faltando um pouquinho, Gisele, aquela outra anterior, essa aí está indo para frente, né? Isso. Então, agora os princípios. Não sei se essa o Betão colocou ali, aquela hora, mas aqui a gente tem uma coisa do espírito de cooperação, doação e democracia. Colocou que a rede é um ambiente onde você traz a sua cooperação. Porque nós também tínhamos a pergunta no início, que era assim, mas o que eu vou ganhar se eu me filiar a Renas? Se eu me filiar a Repaz, a Rede Evangélica Terceiro Setor, essa rede Salto de Peixe, o que a minha organização vai ganhar com isso? E a gente ficava batendo a cabeça, gente, nós temos que dar alguma...
alguma motivação, o pessoal vindo para cá, talvez a gente desenvolve um selo, Renas, porque esse projeto vai ser autenticado, que é um bom projeto, pode investir recurso. Até que nós descobrimos que não era nada disso. A pessoa que quer vir trabalhar em rede, ela tem que entender que ela vem para o grupo com o recurso que ela tem. Aí que está a sacada, que é o seguinte, a minha organização ela pode atuar em treinamento, em capacitação. A minha organização tem uma ferramenta. A minha organização tem uma experiência que pode ser colocada à disposição. Coloco tudo na mesa e aí alguém vai pegando aquela ideia, tira da mesa aquela ideia, mas põe uma outra ideia. É isso. Quando nós descobrimos que tinha que ser esse espírito, aí acabou o estresse. Não tem que ser uma rede que a pessoa vem porque ela vai ganhar alguma coisa. O ganhar alguma coisa é consequência da escolha que ela fez de estar investindo um tempo nesse estilo de caminhar junto. Tá? Então, isso ficou muito claro para nós. Então, hoje, quando a gente fala assim, a rede mãos dadas, tem algumas ferramentas e ela pode disponibilizar, né? É isso mesmo, a gente quer que quem tem mais chega aqui e põe mais na mesa. O que tem menos vai ser servido, mas o que tem menos, gente, sempre tem alguma coisa também para contribuir, né? E é dessa forma que a gente continua. Uma outra coisa interessante ali é a autonomia entre os integrantes, que um pouco é aquilo que eu acabei de falar. Você não tem que ficar pedindo autorização. Você tem autonomia de gerar uma ideia e gerar uma parceria. Então, isso é bem importante. Aí, o próximo, a força do trabalho em rede, assim, eu até quero pegar essa mensagem do Ariovaldo Ramos, de ontem à noite, e ouvir de novo. O que é que ele falou, né? Mas o que ele falou é o seguinte, o que eu entendi que ele falou, né? Que tem um cérebro, e esse cérebro comanda, né? Tem aquela brinquedinho que faz assim, que você mexe, né? E ele vai fazendo alguns movimentos. É aquilo ali que eu entendi, que o cérebro, que é o cabeça, que é Jesus, então, ele vem e vem com a bênção dele sobre aquele grupo e ele vai comandando. Só que tem uma coisa, se não tiver no grupo, se não tiver várias atuações, vários recursos, se for todo mundo treinado, vamos dizer, em capacitação, não tiver um outro treinado numa outra área, não vai dar jogo. Tem que estar junto. Então, acho que o nosso esforço é estar junto. E aí, e ele usou a figura da igreja, né? Que nós somos a igreja de Cristo, e aí Deus vem com essa unção, com essa bênção, e faz assim. E ontem o assunto era bola na rede, e nós sabemos que foi exatamente isso. Nós não temos explicação de como que essa ideia foi surgindo e foi sendo replicada. Como que as pessoas foram acolhendo e como as pessoas foram investindo, né? Mas o que a gente sabe é que nós permanecemos juntos, é que a gente entendeu que deveria caminhar, deveria ter um propósito unificador. Prefiro que... tá. Bom, outra coisa legal aqui, os novos relacionamentos. Esse ambiente é um ambiente muito legal, é muito bom de criar novas, não é simplesmente novas amizades, não é isso. Eu acho que, não sei, se a gente tem na nossa vida aí outros ambientes que a gente pode criar novas amizades. A gente cria também, né? Eu tenho certeza que nesses 10 anos de caminhada, eu agreguei muita gente na minha rede aí de relacionamentos. Mas esses novos relacionamentos têm a ver também com nova perspectiva. Acho que é isso, é nova perspectiva, é você apreender também o que o outro faz que dá certo, o que o outro faz que você nunca imaginou fazer daquela forma. Você passa a apreciar, você passa a dar valor, e dessa forma você vai se fortalecendo. A capacidade de realizar projetos que sozinhos não é possível. Isso aqui também a gente tem que concordar que é uma coisa que
tem alguns movimentos que não adianta você querer fazer sozinho, como foi o caso, de novo, eu vou citar a Bola na Rede. Vocês acham que Tiefand não teria recursos humanos e recursos financeiros para fazer uma campanha como essa que foi feita no Brasil? Eles têm muito mais recursos que nós. Talvez Visão Mundial, outra vez Compassion, talvez a Missão Esperança, Missão Aliança, entendeu? Vale da Bênção. Alguém tem lá uma ideia? PIB, aqui de Curitiba, ela também tem recursos humanos e financeiros e muito relacionamento, e ela pode puxar uma campanha. Mas, quando você consegue fazer que uma campanha seja dividida, a cara dela não é só Visão Mundial, a cara dela não é só PIB, a cara dela não é só Missão Aliança. Aí você ganha muito mais. Então, esse aqui que é a capacidade de realizar projetos que sozinhos não é possível. Aí a próxima. Gera credibilidade e mobilização, isso a gente tem percebido. De novo, falando do salto de peixe, e também falando da Wanda, que é irmã, né, da Nana. Hoje a gente apresentou aqui um caderno que é da vida de José. Vocês viram? Não sei se todos vocês estavam aqui. Alguns de vocês viram, né? Deixa eu só pegar rapidinho. Que é isso aqui, o projeto José, construindo um lugar seguro, que foi feito, inclusive, com o apoio da Missão Aliança, né? E isso aqui foi potencializado, porque quem conhece, talvez, a Wanda e a Regina, sabe que, talvez, sozinhas, elas não poderiam desenvolver esse projeto aqui, né? E, com muita dureza, porque rede não é feita de lacinho, elas conseguiram caminhar e levando esse projeto adiante, e conseguiu sair isso aqui, que eu fiquei bem impressionada com o que eu vi aqui, né? A capacidade de pessoas, eu acho que elas encontraram algum artista, né, que fez essa ilustrador, e assim o conteúdo disso aqui é uma coisa bastante impressionante. Novamente, alguém que estava sentado aqui numa cadeira, como você e eu, uma pessoa que está aqui, sentado, tal, de repente tem uma ideia, e ela vai e ela consegue, assim, com muita graça de Deus de novo, né? É a graça de Deus, porque a gente sabe, nessa história aqui tem muita graça de Deus. Mas o que aconteceu? É uma ação que foi potencializada e multiplicada, porque se eu estivesse sozinha, eu não ia conseguir fazer. Eu tenho certeza que não ia conseguir fazer, né? E a próxima, que a gente está passando assim, viu, gente? Já que tem na revistinha, depois vocês podem ler. Estou pegando só um itemzinho ou outro aqui. Qualifica melhor o trabalho de todos. Acho que isso é importante da gente dizer, que talvez uma coisa que é feita sozinha, tudo bem, ela pode ser muito bonita. A gente sabe de ações que são realizadas por uma única organização e são muito qualificadas. Tanto é que elas são disponíveis, né, como ferramentas. Mas é muito legal quando a gente consegue chegar nisso aqui, qualificar um trabalho de todos. A própria cartilha redes sociais, ela é uma contribuição de mais de uma pessoa. E a gente agora está nesse movimento, vamos qualificar, vamos melhorar. Outra coisa aqui muito bacana é a questão do isolamento. Aqui, muitos rompem o isolamento. Talvez hoje não, acho que essa coisa de trabalhar em conjunto hoje já é muito divulgada e as pessoas sabem, as empresas, o mundo corporativo sabe que essa é uma forma interessante de arrecadar, de crescer, né? Mas tem muitos que ou persistem ou na dificuldade de estar num ambiente como esse, ficam isolados. E esse é a pior escolha, né? Viver sozinho, viver sem troca, talvez seja a pior escolha. Bom, não, é a última? Penúltima.
Aqui a questão de instrumentos de comunicação que dê visibilidade às ações e sucesso da rede. Nós estamos passando por um problema, depois de 10 anos, aí 11 anos de Renas, que é o seguinte: nós tentamos uma vaga no Conselho de Direitos Humanos e foi indeferido. Aí, por que foi indeferido? Porque não está descrito na nossa Carta de Princípios que nós atuamos com direitos humanos. Caramba, faz 11 anos que nós estamos atuando nessa área. Nós atuamos na defesa de direitos. Todas as organizações que estão aqui sabem disso e ninguém duvida, mas não está escrito. Então, esse é um problema que nós temos e a gente tem que reconhecer e, imediatamente, não, vamos, então, revisar as nossas cartas de princípios, vamos, então, verificar o que a gente deve melhorar. Mas eu estou dizendo isso porque não é só questão de visibilidade de marketing, né? Porque tem também o marketing que a gente precisa mostrar e a gente precisa dizer a que viemos, tal. Mas não é só o marketing, é também o registro daquilo que é feito, porque se você não registrar, você não vai ser lembrado. Quer dizer, chega na hora de passar por um edital público, como esse que nós tentamos, não passa, porque não está descrito, não deu visibilidade naquilo que precisava. Tá? E agora, essa aqui eu não vou entrar, porque vocês podem ler, que são assim, uma sugestão de 10 passos de como você pode iniciar uma rede. Eu prefiro até que, ao invés de ficar falando como esses 10 passos, talvez depois a gente tenha 1 ou 2 falas, até para... Olha, lá em Campinas nós começamos assim, ó, lá na Repaz foi assim, lá em tal lugar foi assim, a gente pode compartilhar um pouquinho. Tá? Então, eu vou passar para a Gisele, ela vai trazer a experiência da Repaz. E depois eu espero que tenha um tempo para a gente falar, queria ouvir vocês e... fazer isso, né? Uma troca aqui, a gente tem esse objetivo também de ter essa troca aqui com vocês. Do mouse? Gostei. Obrigada. Ai, ótimo. Tá. Enquanto a Gisele acomoda ali, alguma pergunta? Até aqui? Podemos disponibilizar. Podemos. Aliás, vamos passar, né, Gisele? Uma listinha, vou ver se eu tenho uma folha aqui. Alguém tem uma folha que poderia... Já foi... Vocês assinaram uma lista? Não, então precisamos... Você tem um? Você começa para nós? Beleza, então deixa o e-mail que a gente disponibiliza para vocês, tá? Bom, eu vou compartilhar com vocês, né? A Débora já falou muito sobre rede, né? Mas eu vou compartilhar a minha experiência pessoal na Repaz, trabalhando em rede. Eu não havia trabalhado em rede antes, então vou contar um pouquinho da minha história e a história da Repaz, e depois vou contar um pouquinho também como foi a campanha Bola na Rede, nessa perspectiva da Repaz de trabalhar em rede, como que se deu isso. Tá? Bom, eu vou repetir um pouquinho aqui, né, falando o que a Débora falou. Bom, eu não estava presente quando a Repaz foi criada, né? A Repaz ela já tem 11 anos de existência. Eu participei da Repaz durante uns 4 anos, acho que não chegou 5 anos. Mas, para mim, o que fica muito forte, que a gente tem feito na Repaz, a gente tece relacionamentos, como a Débora falou, né? E esse tecer relacionamentos, para nós, é muito importante no nível pessoal, do nosso engajamento pessoal, quando a gente fala assim, de motivar a esperança, né? Porque quando a gente trabalha na área social, principalmente quando você está lá na ponta, às vezes trabalha solitário, né? E às vezes você briga com muitas coisas, né? Dependendo da instituição que você trabalha, né?
quando a gente trabalha numa organização, a gente tem alguns desafios. Quando a gente trabalha com a igreja, a gente tem outros desafios. E, às vezes, os desafios vêm da igreja e da organização, quando você trabalha nos dois, como foi meu caso. Então, esses relacionamentos nos fortalecem, né? Então, na nossa experiência, o nosso grupo ele era muito parceiro. As nossas reuniões, a gente tinha momentos devocionais, um orava pelo outro. Então, essa questão do cuidado, porque você passa a ter relacionamentos pessoais com as pessoas. E a gente teve uma experiência muito interessante de atuar no controle social da cidade. Eu vou falar isso mais para frente. E a gente teve uma experiência que, a partir da Repaz, a gente teve a possibilidade de construir outras redes, né? Uma rede que já é filiada a uma rede maior ainda, ela conseguiu, por causa de convergências temáticas, fazer a criação de outras redes, né? Então, esse aqui é o objetivo da Repaz, ser uma rede de relacionamento entre organizações evangélicas que atuam na área socioambiental, proporcionando encorajamento, capacitação, articulação, mobilização, troca de experiências, informações, recursos e tecnologias para a transformação da sociedade. É muita coisa que a gente quer fazer, mas assim, a nossa experiência tem mostrado que a gente tem alcançado em muito esse objetivo. Né, como é que funciona a Repaz, né? Ela é uma articulação com diferentes atores sociais. Ela tem uma estrutura horizontalizada, como disse a Débora. Isso, às vezes, é a nossa força e, às vezes, é a nossa fragilidade, né? Porque, como a gente é democrático demais, às vezes, os nossos processos são mais demorados, né? Então, assim, às vezes, o que é a nossa força, às vezes, é a nossa fraqueza também, né? E a gente tem que trabalhar sempre com isso. A coordenação dessa rede ela é rotativa, então, a cada 6 meses, um novo coordenador é escolhido e ele é escolhido dentre o grupo gestor para coordenar a rede. A cada 6 meses, às vezes, ele é reconduzido, mas, geralmente, a cada 6 meses, há uma troca para que seja o mais democrático possível a rede e também não pese tanto para uma pessoa só, porque a gente sabe que coordenar a rede te dá um volume de trabalho, de responsabilidade muito maior e você ainda tem as coisas da sua organização, né? Aí, nós temos vários grupos de trabalho dentro da rede, que mais para frente eu vou mostrar, e temos plenárias temáticas todos os meses. É assim que a Repaz se organiza. Uma vez por mês, tem as plenárias temáticas, elas são abertas, a gente convida outras pessoas para vir participar da rede. Geralmente, a gente põe um tema importante ou relevante para o momento que a gente está vivendo na cidade, para agregar novas pessoas à rede. Bom, esses são todos os nossos grupos de trabalho. Nós não somos tantos assim, mas temos muitos grupos. O Bola na Rede, o FOREAS, o Fórum Regional de Assistência Social, a Ressal, que trabalha com segurança alimentar e nutricional. A gente... Volta só um minutinho para não esquecer. Ali, ó. Políticas públicas, a expansão da rede, gestão e captação de recursos, comunicação e marketing, a REAGE, que é proteção e prevenção às drogas, meio ambiente e geração de renda. Tá? Pode passar, Débora. Então, assim, para vocês terem uma ideia daquilo que a rede faz, né, esse fórum é um fórum regional que ele se propõe a discutir a política de assistência social para os municípios. Então, ele é regional porque ele não é voltado para Curitiba, mas é para a região metropolitana, para o Paraná. Então, a possibilidade de pessoas de outras cidades menores, que não têm muito acesso à capacitação, à informação, eles vêm aqui, a gente tem uma troca de experiências, a gente fala das demandas que as cidades pequenas têm em relação à assistência social, a gente faz a gente trabalha em cima disso, trabalha em cima dessa pauta que
as pessoas que participam trazem, e isso se tornam demandas que a gente depois vai pleitear junto ao governo do Estado e das formas possíveis. A Ressal é uma rede que, baseada na agricultura familiar, ela distribui alimentos para muitas instituições, não vou saber dizer o número para vocês, mas ela é predominantemente voluntária. Tá? Esses alimentos, eles chegam, e a nossa parceria é com a Igreja Católica. É lá na Igreja Católica do Boqueirão que os alimentos chegam. Os meninos de várias comunidades terapêuticas vão lá, descarregam os caminhões, separam a mercadoria, e muitas instituições são beneficiadas. A REAGE, né, é uma outra rede. Ela nasceu em dezembro de 2011, e em 2012 teve o primeiro fórum que ela realizou. Ela faz um ciclo de debates, ela trabalha primordialmente com capacitação, porque é uma grande fraqueza, né, uma grande vulnerabilidade, principalmente com todo o debate em relação a comunidades terapêuticas, a violação de direitos que as comunidades terapêuticas muitas vezes cometem, né, infelizmente, muitas vezes em nome de Deus, né? Então, a gente viu a necessidade de estar capacitando as pessoas que trabalham com comunidades terapêuticas para que elas consigam entender melhor a política e também, a partir disso, pleitear o seu lugar, o seu espaço, mas também se qualificar para o atendimento e seguindo as mínimas exigências legais. O GT de Políticas Públicas, esse GT ele tem participantes que têm forte presença, atuação no controle social da cidade. Ele é um espaço onde a gente reflete sobre o papel do cristão e a participação social. Foi a partir desse GT que a gente escreveu aquele caderninho de Por Suas Mãos, né? Várias pessoas contribuíram para que aquele caderno fosse escrito, né, por muitas mãos. E são 9 temas, e esse caderno foi feito com o objetivo de que esses temas sejam discutidos em organizações, em igrejas, em grupos pequenos, que sejam 9 encontros, você trabalha um tema por encontro e tudo mais. E a bola na rede, que eu não preciso falar, porque a gente já falou muito de bola na rede agora, né? Mas a experiência bola na rede, eu vejo assim que na perspectiva da campanha local. Nós tínhamos uma causa, nós tínhamos um grupo de pessoas motivadas e um grande desafio, né? Isso, sim, para nós era um grande desafio. E sensibilizar igrejas, organizações, articular ações entre o poder público, a sociedade civil e mobilizar pessoas. Essa foi uma grande experiência para nós, eu acho que enriqueceu muito o nosso trabalho. Nós nos reuníamos, às vezes, na minha organização, às vezes, na igreja de outra pessoa. Então, assim, quando a gente fala que os recursos são compartilhados, é isso, né? Uma vez é na minha igreja, eu que dou o cafezinho, outra vez é na do outro, e a gente vai compartilhando, né? Mas, mais do que isso, a rede, eu acho que possibilita um grande crescimento pessoal, um grande crescimento da sua organização, porque a gente troca experiência, a gente se capacita, a gente aprende junto. Às vezes, né, eu vou dizer uma experiência minha, lá na igreja, às vezes eu recebia sacos e sacos de feijão. Aqueles sacos de feijão supririam minha necessidade, sim, para determinado tempo. Mas, se eu ficasse com aquele feijão lá, no tempo que eu ia utilizá-lo, ia caro um chá, eu ia perder aquele feijão. Quando a gente trabalha em rede, o que acontecia muitas vezes, eu recebi uma grande doação. Quais são as instituições que eu conheço que precisam de alimentação? A gente se telefonava, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? Uma grande parceria que a gente também fez foi com a Associação Encontro com Deus, do pastor Patrick, porque ele trabalha com mulheres vítimas de violência, e, depois de um tempo, elas saem de lá e vão
ter a sua vida independente, né? Alugar um lugarzinho, levar os filhos e começar a vida de novo. E a nossa parceria era que ele me ligava, tem alguém para sair. E a gente mobilizava a igreja, é colchão, é cama, é geladeira, e a gente, então, a rede é isso, né? A gente também se ajuda, a gente reparte recurso. Pode passar. Os eixos da campanha que vocês sabem: proteção, prevenção, articulação, mobilização, sensibilização e educação. A gente teve muitas ações em Curitiba com a campanha. Nós éramos um grupo não mais do que 6 ou 7 pessoas. E, assim, às vezes eu olho para isso e falo, gente, como que a gente fez isso, né? Então, assim, é uma coisa muito linda de ver que, assim, éramos nós, o grupo, mas como nós conseguimos mobilizar outras pessoas, né? Então, eu lembro que, num dos dias 18 de maio, eu acho que foi, não sei se foi 2013 ou 2012, que a gente fez uma ação na Rua da Cidadania. Então, assim, lá tínhamos muitos parceiros, não éramos só nosso grupo de 6. Betão, acho que estava lá aquele dia, né, Betão? Foi ano passado. Obrigada. Isso mesmo dia da marcha. Então, a gente tinha o pessoal da Jocum, a gente tinha um grupo de adolescentes que participaram, tocando, que era de uma igreja do Evangelho Quadrangular, que já tinham sido capacitados pela Regina e pela Wanda sobre o tema da violência. Então, a gente tinha o pessoal do CAD fazendo vacinação, a gente tinha vários parceiros. Então, assim, a mobilização e o que aconteceu lá não foi uma coisa do nosso grupo. Foi a nossa capacidade de mobilizar pessoas, recursos, para estar fazendo as ações que deviam ser feitas. E, assim, nós fizemos muitas coisas. Os fóruns, como vocês sabem, a capacitação, oficina, culto temático, teve culto temático. A gente conseguiu fazer uma escola bíblica dominical, voltada para a ação social, voltada para os diversos temas. Pode passar, Débora. Aqui foi a capacitação de claves que a gente trouxe para a cidade. Pode ir passando. Algumas imagens de capacitações, da vacinação das crianças do CAD, os nossos fóruns. Essa foi a ação na Rua da Cidadania. Pode ir passando, né? E o que ficou, né? Qual o resultado, assim, dessa campanha? O nosso primeiro resultado foi a construção da política de proteção na primeira Igreja Batista de Curitiba. O outro resultado é o Projeto José, né, que está aí com vocês. O Projeto José foi discutido muito no nosso grupo, né? Quem escreveu foram a Wanda e a Regina mesmo, mas foi um sonho que a gente sonhou junto. Muita gente conversou sobre isso e tudo mais. Uhum. Uhum. Eu ainda não falei, você tem razão. Não, eu vou falar agora. Mas isso que o Betão falou foi muito importante, porque, assim, as nossas ações tiveram visibilidade, né? E as instituições governamentais, né, Ministério Público, a FAS, participaram ativamente, principalmente dos fóruns que a gente... A FAS é a Fundação de Ação Social. Na verdade, é a Secretaria de Assistência Social do município, né? Ela que faz a gestão da política aqui. Então, assim, os nossos fóruns, eles eram predominantemente, a gente queria chamar muito o pessoal da igreja, muito o pessoal das organizações. Mas, quando a gente via 80% do nosso público era da FAS, a gente também ficava muito feliz por isso, porque... Poxa, que legal, a gente está conseguindo, né, mobilizar pessoas. Então, o nosso relacionamento, como o Betão falou, junto às pessoas do poder público, a gente sempre teve muito acesso.
para falar, para trazer as nossas demandas, para pedir apoio, para trabalhar junto. Isso foi uma coisa muito importante. Hoje eu vejo assim que a Repaz ela tem uma grande tem um grande reconhecimento do poder público pelas coisas que ela fez na cidade, pela participação nos conselhos, né? Então, assim, pela nossa articulação também, nós conseguimos ter assento no Conselho da Assistência Social. É um lugar muito disputado, né? com muita gente batalhando, e aí também traz a experiência para a gente, né? Quando a gente se candidatou para o Conselho da Criança e do Adolescente, a gente levou uma surra. Por quê? Porque eles são super articulados. As pessoas chegavam para votar, eles já tinham feito todos os conchavos e as articulações antes. E, assim, as entidades católicas se reuniam e já escolhiam fulano, e foi assim, né? Mas, no Conselho de Assistência, aí a gente fez a articulação, né? E aqui eu quero exaltar o nome do Bira, que eu falei para ele, que ele foi o nosso grande cabo eleitoral, e a gente conseguiu assento no Conselho por causa do Bira. Então, assim, na gestão 2012 e 2013, a BASC tinha assento, eu era representante, e também o Hélio tinha assento pela Sociedade Bíblica do Brasil. Então, nós dois tivemos oportunidade de estar participando do Conselho Municipal de Assistência Social juntos. E foi uma grande experiência, e principalmente uma experiência de mobilização e articulação, porque a gente conseguiu fazer reuniões com os conselheiros não governamentais. Então, a gente se reunia antes, debatia a pauta, para ir para as reuniões. Foi um momento muito bom. E, quando acabou a gestão, o mais gostoso que ficou é assim, que as pessoas reconheceram a nossa participação. Não da Gisele, do Hélio, mas assim, do que a gente representava ali, né? De um grupo muito maior que estava engajado na melhoria do que o Estado oferece para as pessoas que precisam. Aí está um pouquinho da cartilha que a gente fez para os pais, uma ação que tem a ver com a política de proteção. Esse material foi feito e entregue para os pais numa ação de sensibilização que a gente fez para o Ministério Infantil. Então, a gente construiu esse folder, como ajudar o meu filho a se proteger, com regrinhas básicas, para começar a sensibilizar os pais para essa atitude. Não, o folder foi apenas... ele não é complementação, a política está lá. Ele é uma sensibilização e ele orienta os pais como conversar com a criança, como ajudar a criança a construir um muro de proteção, como ajudar a criança a se proteger em situações de perigo. É isso que ele faz. Ele diz o tipo de violência, né, e dá dicas para os pais, né? Como que ele deve fazer? Não fugir do assunto, ajudar a construir um muro de proteção, reconhecer e reagir em situações de risco, respeitar o seu espaço, o espaço do outro, monitorar a criança, alguns passos que a gente construiu isso no primeiro passo de uma sensibilização, né? Porque, quando a gente está no espaço da igreja, a gente tem que, às vezes, usar algumas estratégias, né, na abordagem do assunto com os pais, porque, muitas vezes, as pessoas podem simplesmente negar o problema. Imagina, isso não acontece, a gente está numa igreja, né? E a gente usar as estratégias de como abordar esse assunto e, cada vez, nos aprofundando mais. Pode falar. Esse que foi desenvolvido pela igreja? Pois é, eu preciso... Sim, eu posso ver, assim, porque tem a arte e tudo para você produzir, né?
Eu posso te dar o contato do pessoal lá do Ministério Infantil. Com certeza, eles vão te disponibilizar sem problema nenhum. Eu tenho aí, mas aí é xerox, né? Lá ele já pode te dar a arte para você. É o pessoal da PIB. Você pode falar lá com o pastor Daniel ou com a Sheila, tá? Do Ministério Infantil. Eu também tenho, eu posso disponibilizar para vocês. Hoje eu só trouxe uma cópia. Está com você aí, Débora? Não? Tá. Tá, então posso disponibilizar o material por e-mail. A política de proteção da PIB, assim, vou só rapidinho falar. Como a gente é uma igreja muito grande, cada igreja, eu falo que tem que construir a sua política de proteção, né? De acordo com o seu contexto, a sua organização também. Obrigada. Eu vou passar para vocês darem uma olhadinha e depois eu posso enviar por e-mail. Como a nossa igreja é extremamente grande, um público muito grande, e tem diversos ministérios, a gente tem ministério com idosos, ministérios com pessoas com deficiência, ministério de mulheres. Quando a gente, para sensibilizar a igreja, para construir a política de proteção, a gente fez uma pesquisa simples. A gente foi numa reunião pastoral. Eu me lembro, isso acho que era abril, começo do ano, assim, março, abril. E a gente, nessa reunião pastoral, naquele dia, acho que não tinham mais de 17 pessoas nessa reunião. Reunião pastoral, vêm os pastores e líderes da igreja. É um grupo bem maior que esse. Mas, naquele dia, a gente fez uma pesquisa bem rápida para que eles respondessem. Quantas pessoas eles já tinham atendido nesse ano em casos de violência? Algumas questões assim a gente fez essa pergunta, né? Para nossa grande surpresa, eles estavam atendendo, naquele ano que tinha começado, 47 pessoas. Eu não sei dizer se elas estavam sendo vítimas de violência naquele momento, porque a pesquisa não foi tão detalhada, ou se era uma coisa do passado e que vai para o gabinete para tratar, né, depois como sintoma e tudo mais. Mas, enfim, era um número muito grande. E isso foi assim uma coisa que foi um disparador para a gente ter todo o apoio da igreja para começar a pensar a política de proteção. E a gente teve o apoio do pastor, e pensando nessa igreja como um todo, a gente falou, não, nós não vamos construir uma política só para criança e adolescente. A gente vai construir uma política para todos os grupos vulneráveis da igreja. Então, na nossa política, ela é muito abrangente. Em outras políticas, talvez você encontre uma coisa muito mais focada na criança e adolescente. Como nosso público é muito amplo, e a gente sabe, dentro da igreja, que tem violações de direitos nesses outros segmentos, então a gente fez uma política abrangente, e, como a nossa igreja também é grande, a gente criou uma equipe de referência para a violência. Então, essa equipe de referência para a violência, ela sempre tem que ter uma assistente social, um psicólogo, um pastor. No mínimo, essas 3 pessoas. Por quê? Porque a gente tem o olhar multifacetado, né? O pastor tem o olhar, a assistente social tem outro, o psicólogo tem outro. Né? Então, acho que é muito mais rico e muito mais cuidadoso com a situação. Eu estive participando de um evento, e, na hora que a gente fez as apresentações, o pastor falou, olha, eu sou da igreja, eu sou pastor tal, da igreja Comunidade do Caju, no Rio de Janeiro. 90% dos membros da minha igreja passaram por alguma situação de violência. Aí eu peguei e falei, gente, na hora que acabou, eu fui lá perguntar ao pastor. 90% dos que procuraram ajuda, que são casos, procuram o gabinete pastoral, ou você está dizendo 90% das pessoas que frequentam a igreja? É dos que frequentam a igreja. E ele falou, olha, a minha comunidade é uma comunidade que vive num ambiente de extrema violência. E aí ele contou o caso de uma criança que vinha na escola bíblica dominical, né? E ele começou a perceber uma certa situação estranha, uma criança, uma menina, talvez uns 8, 9 anos. E ele, pessoalmente, ficou de olho na situação, e até quando a Gisele coloca a questão da equipe, né, o psicólogo, a assistente social e o pastor. Mas ele ficou de olho, e aquilo começou a incomodar, porque ele achou que um dos líderes
exatamente ali, que cuidava de crianças, estava tendo um comportamento estranho com aquela menina. E ele ficou de olho, claro, sem essa estrutura toda, e até que ele viu alguma coisa que incomodou muito. E ele, com o pastor, foi, então, conversar com o líder. E esse líder, então, ele falou, ele não chegou, de fato, ao abuso em si, mas à tentativa no ambiente de igreja. E aí, o pior, o que o pastor fazia com essa informação? Porque, afinal, ele estava com um problema ali, é uma tentativa de abuso no ambiente da igreja. E eu sei que na estrutura da igreja, a comunidade, enfim, chamaram a família da criança, porque essa pessoa, eles entenderam que esse líder, de alguma forma, ele precisava também expor o que tinha acontecido e precisava decidir junto se a família ia denunciar ou não denunciar. Só que, no contexto de comunidade, se denunciar, o cara vai acontecer o pior com ele, porque aí tem os caras da comunidade, que tem a sua regra, enfim. E eu sei que, naquele caso, aquela família decidiu não denunciar. Bom, eu saí daquele evento, desse depoimento, e a minha cabeça rodava, né? Porque, primeiro, com esse dado. Então, a Gisele traz o dado que, numa reunião com 17 pastores, numa pesquisa, sai 47 casos. Imagina se tivesse mais pastores, e a igreja, a PIB, tem ali, sei lá quantos membros, 6 mil membros. Ela fez uma pesquisa com 17 pessoas. Imagina se o campo da pesquisa fosse maior, né? Mas o fato é que, no extremo, PIB, Curitiba, outro extremo, uma comunidade do Caju. E ambos os casos coincidência nessa questão de violência dentro da igreja, ou seja, pessoas que acessam a igreja. Nesse caso da comunidade, um líder da igreja com uma criança que vai o pai está achando que o menino está lá, a mãe está achando que o menino está lá ouvindo, aprendendo de Jesus e está sendo abusado ali, né? E depois o que fazer com isso, né? Mas tudo isso para dizer que a referência que a gente tem é, no mínimo, a política, porque, como a Gisele falou, é uma construção. A política é uma construção, não é que alguém vai chegar também, está aqui. A política, a partir de agora, é essa. Né? Não é assim. Então, queria até que você contasse um pouquinho de como foi o processo para que criasse a política. Né? Obrigada. O processo demorou 1 ano. Né? Porque, quando a gente foi desafiado e quis pensar na política, a gente chamou a Terezinha Candeeiro, para dar uma capacitação. O nosso pastor falou assim, bom, então, a gente falou, vamos fazer um grupo para discutir essas questões, e aí a gente teve assim lideranças de todos esses segmentos para estar juntos pensando sobre a política. Então, assim, a gente foi capacitado pela Terezinha, esse foi o ponto inicial da construção. Aí, depois, a gente se reunia sistematicamente por 1 ano, discutindo, pensando em como fazer, vendo modelos de política de outras instituições, pensando na nossa realidade. Então, assim, foi um processo, né? E precisa ser um processo, para a gente pensar, né, muito bem como fazer e tudo. E eu acho que esse processo foi muito importante, né? Esse é o resultado, só que, assim, como a gente diz, a política não é um documento. Ela não é um documento para ficar guardado. Ela é um documento vivo. Se ela não for retroalimentada, se o assunto não for discutido, se a gente não fizer campanha, se a gente não falar disso, não adianta nada. Tem uma política linda na gaveta, né? Não adianta. Então, assim, inclusive, a gente começou a dar os primeiros passos no Ministério Infantil, né? Porque a gente falou, vamos por ministérios, porque nossa estrutura é muito grande. Então, hoje, no Ministério Infantil, além da sensibilização com os pais, a gente criou um procedimento para os voluntários. Os voluntários do Ministério Infantil já passam por uma capacitação na nossa igreja, mas a gente colocou um módulo a mais, que é o módulo sobre violência. Então, hoje, todo voluntário ele passa por esse módulo e ele assina um termo. Lá na última folha da cartilha, você vai ver um termo de compromisso, onde ele
se compromete a seguir aquelas regras básicas de conduta, sabendo que, se ele não seguir aquelas regras e se ele cometer violência contra alguém, a igreja vai, sim, tomar as medidas cabíveis, porque é isso que está escrito na política, né? E, então, assim, isso é uma coisa importante, porque a gente sabe que o agressor, se ele vê alguma barreira, ele tem mais dificuldade para chegar, né? Então, assim, a gente tem que estar preparado para isso. É um caminho longo, não está pronto, assim, né? É só no Ministério Infantil, a gente ainda está dando os primeiros passos, e agora tem todo um planejamento para trabalhar com funcionários, porque na igreja a gente tem em torno de 100 funcionários. Os funcionários têm que saber como atender a criança, como atender a pessoa idosa, a pessoa com deficiência. Então, assim, é um desafio enorme, né? A gente vai trabalhar junto com o RH da igreja para estar capacitando os funcionários, junto com as lideranças, para elas serem multiplicadoras nos seus ministérios. Assim, a gente ainda deu um passo de formiguinha, mas a gente chega lá. Eu queria agradecer. Eu não sei se o Betão vai falar alguma coisa sobre construção de novas redes.